Irmãos, boa tarde. Boa tarde. Vim trazer para os irmãos uma palavra do Senhor que vem me incomodando já tem um tempo. Não sou blogueiro não, irmãos, aí eu esqueço das paradas. Eu ia falar só da ovelha perdida, o Senhor me incomodou, desci um pouquinho. Fala da dracma. Aí o Senhor me incomodou mais um pouquinho, eu desci aqui. Aí ele falou, é aqui, no filho pródigo. Que na verdade, se fosse eu que desse o título, não seria filho pródigo, seria o pai bondoso. Não seria o filho pródigo. Vamos ler o texto que está em Lucas. Capítulo 15, do 11 em diante. Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. O tema aqui em Lucas 15, irmãos, é alegria em encontrar algo perdido, simbolizando a nós, os perdidos, os publicanos, os fariseus. Do versículo 4 ao 7, lá no início do capítulo, Jesus fala da ovelha perdida e a alegria em reencontrar essa ovelha perdida. Do 8 ao 9, da dracma perdida. E o mesmo contexto, de alegria ao encontrar essa dracma. No final da parábola da ovelha diz, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. E no 10 ele diz, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O começo do texto que eu li para vocês é assim, Jesus continuou. Ou seja, não é a primeira resposta que ele dá para os fariseus. Começa lá no início do capítulo. É uma resposta que ele dá para os fariseus porque Jesus estava comendo com publicanos e pecadores e se relacionando com eles, e os fariseus não suportavam isso. Na parábola da ovelha perdida, a ovelha se perde aonde? Dentro ou fora de casa? Fora de casa. Da dracma, dentro ou fora? Dentro de casa. Os 2 irmãos estão perdidos. Só que um sabe e o outro não. Os 2 se perderam. Um se perdeu fora e o mais velho dentro de casa. O mais novo está longe do pai, longe da igreja de Cristo, saiu do seu habitat, perdeu sua identidade. E o mais velho, debaixo do mesmo templo do pai, cumprindo tudo religiosamente, está igualmente perdido e longe da igreja de Cristo. E quanta felicidade há no arrependimento de um filho de Deus, irmãos. Por mais perdido que ele pareça, por mais perverso que possa parecer aos nossos olhos,
Se ele se arrepende verdadeiramente, há alegria nos céus. É o Senhor que nos diz isso. O início do capítulo mostra os fariseus revoltados com Jesus por comer com publicanos, pecadores. As companhias dos publicanos eram as piores possíveis, irmãos. Meretrizes, outros publicanos talvez piores. Tinham subgrupos dentro deles, os menores e os maiores. Pessoas da pior fama possível. E para a gente entender por que o fariseu odiava tanto o publicano, vamos entender o que era publicano. Publicano para o judeu é escória. Era como abandonar o seu povo por dinheiro. Um traidor da pior espécie possível. Muitos deles extorquiam o seu próprio povo. Era como se fosse, às vezes, um agiota. Eles inventavam impostos malucos e roubavam o povo em tudo que eles podiam. Como Jesus podia se relacionar com alguém assim? Um traidor de seu próprio povo. Alguém, na maioria das vezes, só pensava em dinheiro, tinha péssimas companhias, péssimo jeito de viver. Mais à frente, como Jesus fez de um publicano um apóstolo. Acredito que aqui até os próprios discípulos de Cristo não devem ter entendido. Acredito que deve ter sido alguma discussão. Pedro, principalmente, deve ter falado, como assim? Mateus, publicano, Senhor, não tem como, um publicano traiu a gente, por dinheiro, abandonou o povo, vive com prostitutas. Mas os fariseus, os cumpridores de regras, com o exterior bem apresentável, sem pecados aos seus próprios olhos, não enxergavam a graça de Deus, o amor, o perdão, a possibilidade de todos serem filhos de um mesmo Pai bondoso. Os pecadores, na visão deles, que eles sempre se dirigiam a eles como pecadores, e eles mesmos, que também sabemos que são pecadores. Para eles isso era um absurdo. Como podiam cumprir tudo, dizimar a hortaliça, estar no templo dia e noite, andar longe de gente com péssima fama e serem irmãos, filhos de um Deus que é pai também dessa outra espécie de ser humano que eles desprezavam. Os fracos, os pecadores, tentados pelas obras da carne, tentados pelo dinheiro, mas que se arrependeram, coisa que eles nunca fazem. Eles são o melhor exemplo possível do filho que estava o tempo todo na casa do pai e ao mesmo tempo tão longe do pai quanto fosse possível. Nunca desfrutaram verdadeiramente do amor de Deus e ainda sentiam raiva, inveja, tudo de ruim pelo perdão que Jesus concedia aos pecadores declarados. O filho que se achava sem erro, o correto, como os fariseus, com seus corações de pedra, ficou perplexo com o perdão do pai ao filho mais novo. Assim como os fariseus ficavam a ver Jesus com publicanos e pecadores, que aqui simbolizavam o irmão mais novo. Mas Jesus queria mostrar que o arrependimento é para qualquer um, a cura é para qualquer doente. O amor do pai é para qualquer um que queira ser seu filho. Quanto mais perdido, a graça mais constrange e mais transforma, irmãos. Quem muito ama é que sabe que muito lhe foi perdoado. E agora eu vou falar um pouquinho de cada um desses personagens dessa parábola. Vou começar com o filho mais novo. A gravidade do que ele fez. Não sei se todos os irmãos sabem, a gente escuta muito falar dessa parábola, às vezes não tem muito contexto. Ele fez algo gravíssimo no início. Ele pediu a herança do pai. Irmãos, herança só é repartida quando alguém morre. Ele fazer isso daqui é a mesma coisa que ele falar, pai, o senhor para mim está morto. Eu quero minha parte, quero meu dinheiro, não quero viver debaixo da sua ordem, não quero viver debaixo do seu senhorio, da sua vida, eu não quero nada com o senhor. O senhor morreu, me dá o meu dinheiro. E isso era passível de uma surra para ser leve, ou expulso de casa, ser apedrejado, alguma coisa assim. Ele volta, depois arrependido. O pai joga na cara dele a lei, ele sabia a lei. Aponta os erros e os pecados dele. Podia, irmão, mas não faz isso. Qual o nome disso? Graça, irmãos. Graça, muito bem, irmão. E é o que os fariseus não aceitavam de jeito nenhum. Eles não aceitam a graça. Dar aos pecadores aquilo que eles não merecem? Dar uma festa porque ele voltou? O nosso pai faz isso. É o pai que deixa as 99 para ir atrás de uma perdida. E é isso que revolta os fariseus. O arrependimento dele, irmãos. Ele toma a decisão de sair de casa, da casa de seu pai, ele escolhe ir embora. Pega a sua parte na herança e cai no mundo. Escolhe passar a viver longe do pai, independente, autossuficiente, senhor de si mesmo, do seu próprio caminho. Quões terríveis são as consequências, irmãos, de abandonarmos nosso pai. Ele saiu da presença do pai, caiu no mundo, na tentação, nas paixões mundanas, nos desejos caídos do nosso coração. Mas a graça de Deus é abundante, que ainda buscou lá no poço. E a mudança de atitude dele revela o verdadeiro arrependimento dele. Ele reconhece seu erro e diz, pequei contra ti e contra o céu. Não sou digno de ser chamado seu filho. Agora trata-me como um empregado. Ele não quer voltar a ser filho.
Basta ser empregado, ter pelo menos o que comer. Ele não conseguia comer nem a comida dos porcos, irmão. Nem isso ele conseguia. Agora ele quer voltar para ter comida. Às vezes cogitamos as coisas mundanas, cogitamos sair da casa do nosso pai. Caímos e vemos quão terrível é o mundo e essa ilusão chamada prazer, chamada autossuficiência, chamada ventre, fazer o que eu quero, as minhas vontades, realizar os meus desejos. Isso pode nos preencher por 10 minutos, irmãos, 10 dias, 10 meses, 10 anos. Mas uma hora o vazio vem. Um dia nos veremos aceitando comida dos porcos, irmãos. Qualquer coisa vai servir pra gente. A gente perde nossa identidade, perde a noção da casa que estávamos, ao pai que nós temos, e estamos pela rua caída, aceitando qualquer coisa, qualquer migalha. Enquanto na casa do nosso pai tem fartura até para os empregados. Ele muda a sua visão. No início da parábola, nos mostra que ele pegou tudo que era dele e saiu curtindo a vida. Queria cair no mundo e aproveitar os prazeres da carne. Não estava nem aí para o pai dele. Chamou de morto, pediu herança, matou o pai em vida. Não matou de verdade não, tá, irmãos? É porque, o que eu expliquei no começo, ele considera como morto. Quando ele se arrepende, o que ele tinha de percepção muda. Depois de passar fome, depois de desejar a comida dos porcos, a visão dele muda. Ele diz, vou voltar para meu pai, lá os empregados comem com fartura. O pai, que para ele estava morto, agora é um pai vivo, que trata bem seus empregados. Um pai justo. Ele se viu indigno de ser chamado filho. Ele só queria ser considerado um empregado qualquer. Só queria parar de passar fome. Só queria dignidade. Ele saiu de casa para esbanjar e voltou para ter apenas comida. Quantas vezes deixamos a casa do nosso pai para cair no mundo, para esbanjar, e quando retornamos a gente só quer pelo menos poder ouvir um pouquinho falar da palavra. Só para ter esse pão. Só isso nos basta. Estou sem emprego, estou sem família, estou destroçado, mas se eu pelo menos puder ouvir falar de Ti, Pai, eu sei que eu terei força. Se eu puder pelo menos alcançar o Teu Espírito um pouquinho, o Senhor pode me tirar de onde eu estava. Arrependido, ele só queria o perdão do Pai. Não importavam mais os prazeres que ele buscava outrora. Ele não queria ser um gastador e curtidor, só queria ser um servo. Agora ele quer servir ao Pai, se sujeitar a Ele e todas as suas ordens, como um empregado. Ele não quer sair da presença do Pai, da casa do Pai. Ele sabe que muito lhe foi perdoado. E agora ele muito vai amar esse Pai bondoso. Irmãos, é irresistível isso. Quando ele chega sujo, ele estava lá cuidando de porcos, nem comida dos porcos ele conseguia, um trapo. O Pai vai ao encontro dele, irmãos, sujo, fedendo a porco, fedendo a pecado. Abraça, o beija, o salva. Como é que a gente resiste a isso, irmãos? Como resistir a esse amor depois de entender que Ele nos abraçou e foi ao nosso encontro? Ele foi ao nosso encontro, enquanto ainda fedíamos a porcos. É irresistível, irmãos. A gente não consegue resistir. Mas o Pai o recebe como um empregado? Não. Por mais que pudesse, não faz isso. Continua amando como filho. Mesmo depois de todos os erros, ele é filho, irmãos. E sempre será filho. Vamos falar um pouquinho de irmão mais velho agora. Tem algumas lições que ele nos ensina aqui. Às vezes podemos estar longe do Pai, mesmo estando na mesma casa que Ele. Uma das lições mais importantes do exemplo negativo dele e da arrogância dos fariseus é sobre a possibilidade de passar uma vida inteira dentro da igreja, dando toda a aparência de trabalho, serviço fiel, batendo ponto todo domingo, dizimando hortaliça, se vestindo bem, falando bem, orando para ser visto, mas estar totalmente longe do Pai. Podemos ter o mesmo coração duro que eles também. Às vezes, passava no meu coração assim que eu achava que tinha me convertido. Senhor, essa pessoa é teu filho? Tem certeza? Curtindo a vida, fazendo um monte de besteira. Às vezes perseguindo cristãos, falando mal da gente. Eu achava que eu faria igual a Ananias, quando o Senhor mandou ele lá falar com Paulo. Para Paulo voltar a enxergar e ser cheio do Espírito Santo. Mas, Senhor, ele persegue a gente. Ele mandou, Ananias foi. E o mais bonito, irmãos, é que nós também podemos ser usados, assim como o nosso irmão Ananias, para que outros irmãos voltem a enxergar. Assim como Paulo voltou a enxergar.
para que eles sejam cheios do Espírito Santo, assim como Paulo foi enchido pelo Espírito Santo. Podemos ser instrumento nas mãos do Senhor. Paulo não parecia, perseguia todos os cristãos quanto possível. Estava cheio de cartas para mandar prender todo mundo, matar, fazer o que fosse com os cristãos. Ele não parecia, mas viria a ser nosso irmão, um dos maiores instrumentos na mão do Senhor. Precisamos também ter alegria com o arrependimento dos irmãos e sua entrega a Cristo. Precisamos nos alegrar com o arrependimento dos nossos irmãos. Deixemos de achar que existem pessoas piores e melhores do que a gente. Aos olhos do Pai, irmãos, todos nós somos miseráveis pecadores, carentes da graça dele. Da graça do mesmo Pai. Só temos um Pai. Todos nós somos carentes da mesma graça do mesmo Pai, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. Qual a diferença de nós para uma prostituta, um ladrão em atividade, um bandido, chefe de uma facção? Qual é a nossa diferença para eles? É que ele já veio ao nosso encontro. Ele já saiu correndo, nos abraçou, nos beijou sujo. Mas ele ainda pode fazer isso com eles, irmãos. Ainda pode. Além desse ponto, eu queria dizer uma coisa que eu pensei escrevendo esse sermão aqui. Eu fico feliz às vezes lembrando da minha conversão lá atrás. E o quanto hoje eu acho bonito quando eu vejo alguém julgado assim, vamos dizer, uma prostituta se arrependendo. Alguém que reconhece tudo que estava fazendo de errado. Quando a máscara cai, quando a escama sai dos olhos. Irmãos, é uma das coisas que mais me emociona. Quando alguém está tentando mudar, por mais que ele não consiga ainda, que seja fraco, que seja... Você vê nos olhos da pessoa que ela está tentando, mas não consegue, cheio de seta atrapalhando, ela ainda não tem força, o Senhor está derramando graça aos poucos e... Eu fico imaginando o ato de conversão de cada um dos irmãos aqui, irmão. Fiquei pensando nisso ontem igual maluco. Falei assim, meu Deus, como que deve ter sido o Coronel Dantas quando ele se converteu? Senhor, eu sou pecador, caramba, reconheci as minhas mazelas, ou o Rodrigo, ou outros irmãos aqui, qualquer um de nós. Eu sei dos meus pecados, eu sei do que eu fazia de errado, eu sei do que eu vivi, o que passa no meu coração ainda. E sempre que eu olho para mim e vejo o quanto ele me perdoou, eu me vejo exatamente igual esse filho que foi embora aqui, irmãos. Voltando cheio de sujeira para ele, cheio de comida de porco na roupa, passando fome, não tendo nada. E ele corre ao meu encontro e me beija, irmão, me abraça. Para quê? Eu acho que eu nunca vou entender isso, irmãos. Precisamos também aprender com o irmão mais velho o que ele não aprendeu, que é amar o pai e sua casa. O mais velho vivia como escravo. No versículo 29 diz assim: mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Ele nunca entendeu que ele era filho. Ele cumpria como se fosse um trabalho árduo. Qual escravo que é feliz, irmãos? Quem ama ser escravo? Ah, estou trabalhando, sou escravo. Tá maluco? Quem faz isso, irmão? Ninguém. Ninguém queria ser escravo, ninguém quer ser escravo, ninguém se orgulha disso, de servir alguém. Às vezes ser pisoteado, ser levado a fazer coisas que você não quer, ser escorraçado. Ele se descreveu assim, irmãos. Ele se descreveu como alguém que estava ali cumprindo um monte de obrigação, como se fosse um escravo, preso. Ele nunca desfrutou da presença do pai dele, de onde ele estava. Com ele aprendemos que precisamos deixar de ser escravos, legalistas, religiosos. Aprendemos a amar o pai e sua casa, não somente cumprindo uma série de regras e preceitos, não com aparência exterior, não com aparência externa. Pois ele conhece o nosso interior e pede, dai-me o teu coração, filho. Estejamos na casa do Pai, de coração, com amor, sendo filho, servo, irmão, e tudo quanto mais pudermos ser para sermos úteis ao reino de Deus e aos nossos irmãos. E agora eu vou falar da parte mais bonita do Pai, irmãos. Aqui vemos marcas claras da graça divina, a paciência, o amor, a generosidade, a alegria do Pai pelo retorno do Filho. Essa história toca o coração de muitos de nós, eu acho que de todos nós. Lembra muito dos aspectos mais dolorosos da condição humana. Aqueles que examinarem honestamente, eu acho que se reconhecerão. Não tem nada a ver com esse contexto aqui, irmãos. Eu estava pensando, eu nem botei aqui porque eu falei, fala ou não falo, o Senhor está me tocando para falar. Não tem a ver com o contexto de nada do que eu estou falando antes. Mas esse irmão só na presença do pai, cheio de dinheiro, e perdeu a comunhão com o pai, perdeu tudo, porque ganhou esse dinheiro aqui todo, essa herança. Sem herança ele nem ia fazer isso. Como é que ele ia bancar tudo isso lá fora? Às vezes a gente pede muito a Deus, pede, ele não dá porque isso aqui vai acontecer. É muito possível que aconteça isso daqui. Se Deus te der, me der, ou der a todos nós aqui muita influência,
Deus ganha influência ou perde um homem? Se ele der muito dinheiro, ele ganha muito dinheiro para as causas dele, você vai usar o dinheiro justamente? Ou ele perde um filho para o dinheiro? Voltando para o contexto que eu estava agora, nosso Pai está sempre de braços abertos para receber um pecador arrependido. Nosso Pai é um Deus de amor, de misericórdia, de reconciliação. É o Pai que resgata um ladrão da cruz que viveu a vida toda iniquamente no ato da sua morte. No ato, irmãos, ele não viveu, não fez obra, não teve nada. Ele só reconheceu que ele era miserável e que merecia aquela morte. E o Senhor resgatou lá, no ato da morte dele, pendurado no madeiro. É um Pai que não conseguiremos nunca ser dignos. Ele não quer nos ver perdidos, mas se nos perdermos, Ele quer nosso arrependimento. É um Pai que deixa as 99 ovelhas para encontrar uma que se perdeu. É o Pai que deixa Abraão, João Batista, Paulo e vem buscar a gente. Esse é o nosso Pai, irmãos. Sua graça constrange. Ele está esperando a gente de braços abertos para nos abraçar, igual na parábola. Olha o que o texto nos diz. Estando ainda longe, seu pai o viu, o pai que viu primeiro, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Esse é o nosso Pai, irmãos. Ele te viu primeiro, ele foi ao teu encontro primeiro. E Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se entregou por nós. Ele corre e te beija sujo, irmãos. Isso aqui que não entra na minha cabeça. Ele foi lá e beijou o irmão todo sujo, cheio de coisa de porco, irmão. O cara estava na sarjeta. Ele sai correndo e te abraça. A gente estava morto em nossos delitos e pecados. E pela tua graça a gente foi salvo, Pai. Como? O nosso Pai é o Pai que viu primeiro de longe, teve compaixão, correu para abraçar e beijar o filho. É o Pai que corre para nos abraçar no ato do nosso arrependimento e volta para casa. O Pai que vai lá fora falar com o irmão mais velho. No versículo 28, ele saiu da festa e insistiu. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Quantas vezes Jesus insistiu com os fariseus, irmãos? Teve paciência com eles. Ele sai aqui na festa, vai lá, insiste com o filho. Entra, filho. A festa também é sua. Ele disse lá atrás, tudo que é meu é teu. Quando eu li o capítulo aqui. Reconheçamos, irmão, que somos tão sujos quanto o irmão que estava perdido. Reconheça, meu Deus. Reconheçamos, irmãos, que precisamos do perdão de Deus, do amor do mesmo. Precisamos amá-lo e estar na casa dele por amor. Reconheça que você precisa do meu perdão e do meu amor. É o que o pai está dizendo para o irmão mais velho. Entra. Eles se arrependeram, entraram, agora estamos na festa. Reconheça você também, mais velho. Vem, entra. Você precisa do meu arrependimento. Você precisa se arrepender. Precisa do meu amor. Precisa estar na festa também. E se alegrando com outros que se arrependem. A gente vai entrar na festa ou não vai, irmãos? A gente vai se arrepender ou não vai? A gente pode estar dentro da casa do Pai hoje aqui, cumprindo todas as regras, com uma aparência linda, vindo aqui todo dia na hora do almoço. A gente é igual esse irmão mais velho aqui? Eu espero que não, irmãos. Porque ele se via como escravo. E o pai está falando, entra na festa, irmão. Entra, filho. Eu te quero como filho. Não te quero como escravo. Para de sofrer. Para de achar que você tem que cumprir um monte de regra. Dá-me o teu coração que você vai cumprir tudo isso tranquilo. E quando ficar difícil, o meu espírito vai te encher, vai te dar força, você vai perseverar. Vai doer, vai, você vai cair, vai, mas você vai levantar. Vai ter comunhão com os irmãos, vai ter alguém para te exortar, igual a Celina me exorta todo dia no alojamento. Vai ter um coronel Dantas para te explicar alguma coisa, para te ensinar a caminhar. Nos arrependamos, irmãos. Entremos na festa. Esse é o nosso Pai, irmãos. Que nunca mais pisemos fora de casa, do cuidado dele. E se por acaso nos identificarmos com esses fariseus, que nos arrependamos de estar como escravo na casa do Pai, reconheçamos nossas mazelas e passamos a viver como filhos, irmão. Entremos na festa. Amém?